Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar a segunda parte do nosso curso, né? Hoje nós vamos ver o capítulo 8 da segunda parte, que é o último capítulo, e aí na semana que vem nós já vamos estar dando início à nossa terceira parte, que é Filhos, o fruto do lar. Então, só para que fique claro para você, eu vou estar ministrando essa aula e então, assim como nós fizemos quando nós concluímos a primeira parte, vai ser feito um questionário referente a todos os assuntos que nós já estudamos. Esse questionário tanto vai servir para você revisar todo o conteúdo que nós vimos e também ele vai contar como se fosse a sua avaliação, certo? Então, o que nós vamos ter de atividade que vão ser entregues, né? Quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais, que em nome de Jesus está bem perto, né? Nós vamos ter a primeira atividade que nós passamos, que foi sobre os princípios. Nós vamos ter o questionário da primeira parte e agora o questionário que eu ainda vou passar referente à segunda parte do nosso curso, tá bom? Então só para você tomar conhecimento a respeito disso, beleza? Então vamos orar para a gente poder dar início à nossa aula. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos podendo ministrar a Tua palavra, pela vida dos meus irmãos que têm se empenhado e chegado até aqui para poder aprender do Senhor a respeito de como se deve exercer, né, a função de cada um dentro do lar. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos cumprir o nosso papel como filho, como pais, como maridos, como esposas, enfim, Pai, que nós possamos realmente viver dentro desse padrão que o Senhor escreveu nas Tuas palavras aqui para nós, em nome de Jesus. Eu peço que essa mensagem possa ser como uma semente que vai crescer, né, e dar bons frutos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, capítulo 8, o relacionamento conjugal. Esse capítulo nós vamos expor ele aqui em duas partes. Nós vamos falar primeiro a harmonia no casamento e a união sexual, tá bom? Então nós vamos começar pela harmonia no casamento. Nossa sociedade exagerou tanto o valor do amor romântico, erótico e sentimental que muitos, depois de se casarem, se decepcionam quando descobrem que o casamento não é uma contínua lua de mel. E aí nós vamos falar aqui alguns pontos que nós devemos considerar, porque existe esse erro, né, de que às vezes a gente acredita assistir filme demais, assiste conto de fadas demais, e na realidade, quando se entra num casamento, que é uma responsabilidade muito grande, nós pensamos que vamos viver um sonho de fadas, mas na verdade a realidade em si ela é bem diferente, mas nós podemos sim viver uma realidade muito boa, muito feliz, né, que vai requerer de nós esforço, certo? Não tem esse negócio de varinha de condão, que no estalar de dedos vai estar tudo resolvido, não. Isso vai requerer de ambas as partes, né, esforço, tanto do marido quanto da esposa, tá bom? Então vamos lá. Primeira consideração importante. É necessário trabalho e dedicação. Um casamento feliz não surge do nada, por magia, como nos sonhos ou nos filmes. É necessário dedicação e sabedoria que se adquire com experiência e dependência de Deus. Também é necessário respeito e compreensão mútua. Nada disto se consegue facilmente. Mas isto é plenamente possível para um casamento fundamentado na palavra de Deus. Devemos edificar com fé e estar atentos às dificuldades que surgirem. Um ponto importante aqui que nós devemos considerar, né, é que o casamento, ele cita aqui, a felicidade não surge do nada, ela é construída pelo casal, pela dedicação, pelo esforço, e ele dá aqui uma chave muito importante. É plenamente possível para um casamento fundamentado na palavra. Às vezes nós queremos achar solução para os problemas familiares em outras formas, de outro jeito, procurando em outras fontes.
quero te dizer que a palavra de Deus, ela tem a orientação correta. Então, tudo que se deve fazer a respeito de alguma decisão que precisa ser tomada, né, alguma dificuldade que está acontecendo, é muito importante que tudo que você faça esteja fundamentado na palavra de Deus, tá bom? Porque dificuldades existem, elas vão surgir, mas isso faz parte da vida. A questão é como você vai resolver, tá bom? Segunda coisa, problemas e dificuldades sempre existirão. Isto é normal porque somos humanos e falhos. Nenhum casamento é perfeito no seu início. É importante ter este entendimento para que ninguém se assuste quando as dificuldades surgirem e para que haja fé e solução. Podem surgir diferenças quanto ao uso de dinheiro, reações diferentes diante de várias situações da vida, gostos sobre a comida, hábitos, horários, maneira de vestir, educação dos filhos, disciplina, etc. Quero enfatizar aqui um ponto que ele fala assim, ó, isto é normal porque somos humanos e falhos. Nenhum casamento é perfeito no seu início. Eu tomo como exemplo o meu casamento, que de fato o período mais difícil foi o começo. É um período de adaptação e você precisa ter a noção de que você precisa construir, né, com o seu cônjuge um ambiente adequado e saudável para que vocês consigam viver em harmonia, tendo cumplicidade um com o outro, né? E isso precisa ser construído logo no início. E pelo fato de duas pessoas tão diferentes, né, passarem a viver juntas, é normal que haja conflitos, mas é importantíssimo que tudo isso seja resolvido logo no começo, sabe? É muito complicado para um casal deixar para resolver as coisas depois e vai adiando, porque muitas coisas que poderiam ter sido resolvidas no começo, né, podem acabar chegando os filhos e essas coisas não são resolvidas, então os filhos não têm um padrão bem definido da conduta dos seus pais, de como que são as coisas dentro de casa, porque um pensa do jeito, o outro acha que é de outro. Então isso pode surgir um problema. É muito importante que, ainda que hajam conflitos e divergências de ideias, né, no começo do casamento, é muito importante ter muita sabedoria, paciência, realmente pedir graça ao Senhor para que se consiga resolver isso logo no começo, para que vocês possam andar dentro de um padrão saudável, né? Eu me lembro que eu e minha esposa, a gente dormia muito pouco, porque a gente não dormia brigado, né? Então, por diversas vezes, mesmo tendo que acordar muito cedo, a gente acabava dormindo muito tarde, porque a gente se desentendia em alguma coisa, mas nós já tínhamos colocado como uma regra nossa, da nossa casa, que nós não dormiríamos brigado até que nós resolvêssemos, que nós não dormimos separados de forma nenhuma. Então, bem no começo, quando nós tínhamos bastante conflitos em relação a muitas coisas, foi muito difícil, mas nós perseveramos para que nós pudéssemos chegar a um consenso, a como que nós iríamos definir as coisas, né? E graças a Deus hoje nós podemos caminhar muito melhor. Hoje são poucas coisas que nós não concordamos, mas já aprendemos a nos comunicar muito melhor, então é mais fácil resolver, tá bom? Então sempre resolva o mais rápido possível, não tente deixar nada para depois, tá? Segunda coisa a considerar: problemas e soluções no relacionamento. Existem reações que são inúteis. Que tipo de reação que é inútil? Primeira, fugir do problema. Não dá certo, irmãos. Esse negócio de fugir do problema não dá certo, tá? Essa é um ponto que a gente precisa considerar, porque fugir do problema só pode fazer com que o problema aumente cada vez mais e pode tomar uma proporção que realmente fuja do seu controle, tá? Segunda coisa, isolar-se, deter a comunicação, levantar uma barreira de silêncio. Sem diálogo é impossível chegar a qualquer solução. Eu me lembro de já ter falado aqui para vocês nas aulas o seguinte: sempre que eu e minha esposa, a gente se desentendia, nós evitávamos falar um com o outro, mas com um propósito, da gente acabar não falando besteira, a gente acabar não falando o que não devia.
mas nós tínhamos a consciência de que, primeiro, nós não iríamos dormir brigado. Segundo, a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, tem que resolver no mesmo dia, né? Mas, se é de falar alguma coisa que vá ferir o outro, de fato é melhor ficar calado. Mas isolar-se não é a solução, tá? Irar-se, a intenção é assustar ou intimidar o outro, é esconder-se atrás das emoções quando confronta com suas próprias faltas, responder jogando na cara do outro as faltas dele. Isso também, irmãos, só pode acabar gerando ira em ambas as partes, né? Pode acabar gerando um sentimento de amargura. Então, é o tipo de coisa que a gente deve evitar. Deprimir-se ou ter um ataque de nervos. Dar-se por vencido ou vencida. A intenção é provocar a compaixão para ter mais atenção e consolo fingido do problema real, né? Então aqui é você, tipo, se sentir deprimido ou ter um ataque de nervos, não resolve. Outro problema aqui outra coisa também, é um tipo de reação que também é inútil para a resolução do problema. Então vamos aqui para o 2.2. Há uma conduta correta para resolver os problemas, né? Então nós falamos das condutas que não dão certo e agora nós vamos falar da conduta que dá certo para resolver o problema. Entender e afirmar que todo problema tem solução. Não ser pessimista nem derrotista, né? Problema tem solução, irmãos. Principalmente se você decidir resolver ele logo de imediato, se você não deixar ele crescer, né? Como nós falamos, a palavra de Deus, ela sempre nos ensina e nos mostra um caminho para resolver qualquer tipo de situação que a gente venha a estar passando, enfim. Então, entender e afirmar que todo problema tem solução. Outra coisa, enfrentar todo problema com calma e fé. No ambiente de nervosismo, não se pode ser ousado. É necessário ser objetivo, olhar a situação do ponto de vista do outro e reconhecer as próprias faltas. Às vezes, quando a gente está muito nervoso, a gente não consegue enxergar a situação como um todo, os detalhes, a gente não consegue enxergar que a gente pode ter falhado, né? Então, calma e fé é o segredo, né? Agir com calma e fé. Não tente trazer algum tipo de resolução do problema num momento de raiva ou de ira, né? Acalme-se, tenha fé no Senhor, né? Para que as circunstâncias realmente não venham te oprimir ou te abalar, certo? Mas calma e fé é uma boa maneira, né, de nós enfrentarmos qualquer tipo de conflito, né, entre o casal. Levar a carga ao Senhor, outra coisa. Sem Deus, nenhuma solução é permanente. É necessário buscá-lo em oração, com ações de graça, aplicar seus mandamentos e reclamar suas promessas. Ele tem todo o poder e sabedoria e nos ama profundamente. Deus, ele quer e pode e sabe, né, resolver qualquer problema a respeito de você. É importante que você saiba disso. Ele sabe, pode e quer resolver qualquer problema no que diz respeito ao seu casamento, porque ele criou tanto você quanto o casamento. Ele entende tudo sobre você, ele sabe tudo sobre você, ele manja tudo sobre casamento. Então, em Deus, quando nós colocamos, né, em Deus a nossa esperança e colocamos diante dele aquilo que está sendo pesado para nós, ele sabe como nos orientar, ele sabe o que fazer, né? Então nós não devemos aqui vamos fazer a coisa com calma, com fé, vamos afirmar que tem jeito, mas busque o Senhor, né? Queira saber, procure saber qual é a orientação de Deus a respeito disso,
que está acontecendo. Outra coisa, tratar um problema de cada vez. Algumas questões são complicadas e podem gerar outras. Não se pode resolver tudo ao mesmo tempo. É melhor analisar cada situação e determinar por onde se vai começar. Ser paciente e aguardar os resultados, porque muitas vezes a solução não é imediata. Então veja só, quando as questões e os problemas são muitos, que a nossa apostila está orientando aqui realmente é um conselho sábio. Veja o que é mais fácil de resolver, né? Veja as coisas que estão mais ao seu alcance, que podem ser resolvidas de imediato, porque existem coisas que vai requerer um certo tempo para que sejam resolvidas, né? Então, às vezes, a gente quer resolver tudo de uma vez. Às vezes não dá, mas é importante buscar a resolução, né? É importante dar início à solução do problema, certo? Então, começa por aquilo que dá para fazer de imediato, porque aí você já vai riscando lá da listinha dos problemas, né? Aprender com experiências anteriores. Isto ajuda a não passar novamente pelos mesmos problemas. Olha, problemas acontecem, podem ser evitados, e principalmente se a gente já passou por eles, certo? Então, quando a gente se mete num problema, quando acontece um problema dentro do casamento, quando acontece um problema na vida familiar, quando a gente consegue resolver, né, orientado pela palavra do Senhor, pedindo conselho de Deus, pedindo conselho da nossa liderança, então, meu amigo, é o seguinte, procure como não se meter nesse problema de novo, né? Isso é o mínimo que a gente deve fazer, é não entrar no problema de novo, já que a gente conseguiu sair, tá bom? Outra coisa, não deixar que se acumulem problemas. A gente já falou sobre isso. Não deixa acumular. Porque problemas, sempre que houverem pessoas, certo? Onde houverem duas pessoas, né, que estão se relacionando, que vivem juntas, e aí depois aparece filho e já é mais gente, sabe? São diferentes. A vida familiar, ela sempre está em construção, né? Então, sempre vão haver conflitos, alguma coisa que vá divergir de alguma forma, mas não deixa acumular problema. Não deixa, porque de vez ou outra acontece uma coisa que tem que resolver, que tem que ver direitinho. Então não deixa acumular, tá? Recorrer à ajuda de alguém mais experiente. Isso é muito importante. Principalmente, né, a gente tem falado aqui, meu amigo, você precisa correr atrás de um discipulado, de alguém que realmente que esteja zelando pela sua vida, cuidando, ajudando você a cuidar da sua casa, lhe orientando, né? Tanto o marido como a esposa, os filhos também, né? Os pais devem discipular os seus filhos, isso é muito importante. E acontece, né? Isso é muito comum, da gente estar passando por alguma coisa que alguém já passou, né, que talvez o seu líder já passou, ou que ele sabe da história de alguém que já passou por uma situação como essa, ele vai saber lhe orientar, olha, fulano fez assim, ele passou por isso e fez assim, assim, assado. Então é importante recorrer a alguém que já tem experiência em um determinado tipo de situação, que pode ser a que você, o casal, esteja passando, tá? A maior responsabilidade é do homem. Deus pedirá conta de todas as coisas ao homem. Ele deve ter uma conduta terna, compassiva, sábia, não caprichosa, porém firme, dentro da vontade revelada de Deus. Repare, dentro da vontade revelada de Deus, né? Quero colocar aqui duas coisas importantes. Deus pedirá contas de todas as coisas ao homem, que nós iniciamos esse texto aqui, né, lendo, e o homem, ele deve ter uma conduta dentro da vontade revelada de Deus. Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente quer tomar uma decisão correta, mas do nosso jeito. Mas a nossa conduta deve estar dentro da vontade revelada de Deus, ok? Deve determinar-se a fazer de sua esposa a mulher mais feliz do mundo.
A boa solução dos problemas fortalece o casamento. Encontramos juntos as soluções afetivas, acrescenta confiança e mostra maturidade. Então, problemas acontecem, vão existir, mas é importante que o casal saia mais forte depois de terem passado por ele. Tá certo? Então fica essa lição aí. Então vamos aqui agora para a parte B, né, que é a nossa segunda parte, a união sexual. Eu vou me deter aqui realmente só aos assuntos relacionados à apostila, que fica um pouco mais light, né? Eu sei que existem alguns solteiros que fazem parte do nosso curso, então não dá para deixar o assunto tão picante, né? Nós sempre fazemos alguns congressos, algumas reuniões de casais, né, na igreja, então você que é casado, não perca, né, porque nós sempre tratamos de assuntos que realmente são relevantes para a vida do casal, que não dá para ser exposto assim tão abertamente por conta dos solteiros, né, que nos estão assistindo às aulas e tudo. Então, não perca as oportunidades que surgirem de participar de reuniões de casais, tá bom? Promovidas pela nossa igreja. Vamos lá. Alguns se surpreendem quando descobrem que a Bíblia tem muitas referências à relação sexual. Estão acostumados a escutar conversas torpes ou piadas obscenas que rebaixam esta bela relação. Não percebem que esta é uma área que Deus quer encher de sua santidade e beleza. Alguns até se escandalizam quando se trata deste assunto na igreja, como se fosse um tema impróprio para a vida cristã. Mas não é assim. Nosso compromisso com Cristo inclui todas as áreas da nossa vida. Vejamos então o que a Bíblia fala sobre a relação sexual. Olha que bonito isso. Nosso compromisso com Cristo inclui todas as áreas da nossa vida. Irmãos, o Senhor, Ele quer cuidar de nós em todas as áreas. Né? Em todas as áreas. Inclusive na nossa sexualidade, na nossa vida sexual. Isso é importante que nós estejamos realmente santificados, né? Que nós possamos ter realmente um tipo de relação pura com as nossas esposas, né? As esposas com os maridos. Então, é uma área, sim, que compete e é também da responsabilidade do Senhor para ter o cuidado conosco em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Deus é o autor do sexo. Deus criou o homem e a mulher. Portanto, Ele é o autor do sexo e da relação sexual. Ele determinou as diferenças entre homem e mulher e estabeleceu a atração mútua. Mas Ele reservou a relação sexual como uma experiência unicamente para o casamento. Lembra que nós falamos aqui, já em aulas anteriores, Deus criou o casamento, então Ele diz como é o casamento. Deus criou o sexo, então Ele diz como é que deve ser o sexo, né? Então, o mundo, né, as coisas desse mundo, as coisas que a gente já viveu, infelizmente, acabaram colocando dentro de nós algumas coisas que não são da vontade de Deus, não é a vontade de Deus para nós, né? Então é importante que nós venhamos resgatar algo tão precioso que o Senhor nos deu, algo que Ele criou, né, que deve ser exercido com pureza e santidade, certo? A relação sexual é uma experiência unicamente para o casamento, tá? Para que se cumpra o propósito divino através do ato sexual, é indispensável que haja um compromisso total e uma entrega completa de um para com o outro. Isto só é possível dentro do casamento. O fato de que duas pessoas se amarem não lhes dá o direito de manterem relações sexuais. A intimidade sexual contém certos riscos e pode acarretar consequências para as quais somente o casamento oferece garantias de segurança. A Bíblia diz: Adão e Eva, quando ainda eram inocentes, tinham uma intimidade total. Gênesis 2, 24 e 25. Paulo adverte aos solteiros contra a fornicação e aos casados ensina sobre uma relação com santidade e honra e com o desejo de satisfazer um ao outro. E aí ele cita os textos bíblicos. Vou pedir para que vocês estejam lendo os textos. Isso vai reforçar muito aquilo que a gente está falando aqui.
tá? Temos um belo texto poético em Provérbios que fala da pureza e das delícias do amor conjugal. Há uma passagem curiosa na lei de Moisés quanto aos recém-casados. Então, todos esses são pontos, né, que falam a respeito do sexo dentro do padrão bíblico, né, que é a vontade de Deus. O propósito da relação sexual, o propósito de Deus ao instituir a relação sexual divide-se em 3 aspectos. Primeiro, selar a união matrimonial. A relação sexual é a consumação do casamento. É por isso que o sexo ele é exclusivamente para ser exercido e consumado dentro do casamento, porque ele sela a relação conjugal, né? Ele sela essa aliança do casamento, né? Então, por que a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido e do marido pertence à esposa? Porque é para o casamento que o sexo foi feito, né? Então, às vezes a gente conhece pessoas que vivem de uma maneira, né, que não é de acordo com a palavra de Deus, que tem relações sexuais com outras pessoas, e pensam e sonham em se casar, mas tem relação sexual com outras pessoas. Mas o corpo dessa pessoa deve pertencer somente ao seu marido ou à sua esposa. Se você não é casado e não tem um marido e não tem uma esposa, então você não pode estar entregando seu corpo a quem quer que seja, tá bom? Outro aspecto aqui, né? A procriação da raça. Isto está diretamente relacionado com o sexo, porque é pela relação sexual que nós procriamos. Existem duas atividades, duas atitudes errôneas entre os que ignoram a vontade de Deus. Primeira atitude, procurar evitar a procriação por motivos egoístas. A pessoa não quer ter filhos porque está pensando nela, não quer ter responsabilidade, então nada de filhos. É de se pensar isso aí, né? Procriar muitos filhos irresponsavelmente. Agora aqui já é o oposto, né? É um que não quer ter filhos porque não quer ter responsabilidade nenhuma, realmente pensa muito em si, né? E agora aqui já é o oposto. É o que procria muitos filhos irresponsavelmente, sem levar em conta os recursos que se tem, nem a saúde da mulher. Ter filhos é uma bênção de Deus, né? Infelizmente nós vemos situações em que as pessoas elas não se cuidam. Elas não têm condições de ter filhos, mas fazem filhos, passam por diversos apertos, na maioria das vezes deixa o filho para ser criado pela avó, pela tia, por um parente. Isso não é certo, né? Então, aqui são dois extremos. É a pessoa que não quer de jeito nenhum porque ela está preocupada consigo mesmo, e o outro que não está preocupado com a vida do seu filho. E aí vai fazendo menino até... Enfim, isso também é muito errado. Para experimentar a mais profunda expressão de intimidade, amor... que é um outro aspecto, né? Qual que é o outro aspecto? Para experimentar a mais profunda expressão de intimidade, amor e felicidade do casal. O ato conjugal, além de físico, envolve o mental, o emocional e o espiritual. Ajuda a superar desacordos, alivia tensões nervosas e contribui para a boa saúde. Então, o sexo também ele proporciona todas essas coisas, né? Vou até repetir aqui. Ajuda a superar desacordos, alivia tensões nervosas e contribui para a boa saúde. A relação sexual é uma dádiva de Deus que abençoa o casamento, né? Se nós formos medir a saúde, né, sexual do casal pela quantidade de relação que eles fazem, é importante para o casal, sim, que eles tenham uma vida sexual ativa, né, dentro do casamento. É importante, irmãos. É importante. A Bíblia diz que nós, né, nós não devemos, né, o marido não deve negar o seu corpo à esposa, nem a esposa ao marido, né, exceto se estiverem em um período de propósito, alguma coisa assim, e mesmo assim não deve ser por muito tempo. Essa é a orientação bíblica.
né? Então nós vamos ver aqui algumas normas importantes. Isso aqui é uma coisa que a gente deve considerar. No ato sexual, cada um deve procurar a felicidade do outro, não dar lugar ao egoísmo. Então, no ato sexual, o cônjuge deve procurar a felicidade e o prazer do outro. Um não deve negar ao outro a satisfação do desejo sexual, nem tampouco abusar. Há situações de extremo cansaço ou de enfermidade, onde deve haver respeito. Então, às vezes, a condição realmente de um dos dois não é favorável. Então, é necessário que se tenha respeito com isso, né? A relação não começa na cama. A preparação é durante todo o dia, com uma conduta amorosa e afetiva. Irmãos, até para dormir do lado de uma pessoa que a gente não teve um dia agradável com ela, é difícil, que dirá ter relações sexuais, né? Então, o marido, a esposa sábia, ela já prepara o caminho desde cedo, né? A vida íntima deve ser pura, todos os detalhes devem ser dialogados para não agredir a sensibilidade e o pudor do cônjuge. Entre o casal, toda a sensualidade é permitida, mas tudo deve ser feito em comum acordo. Vamos aqui para a parte C, até a maturidade. Isso aqui eu vou ler com você rapidamente para a gente poder encerrar, porque é importante. Os que já são casados há bastante tempo compreendem que a felicidade matrimonial não é uma obra do acaso. É fruto de dedicação, trabalho, esmero, amor, paciência, disposição de aprender e o firme desejo de superar todas as dificuldades, para que duas pessoas possam conviver em harmonia e amor, apesar de serem completamente diferentes no caráter e na personalidade, com debilidades e maus hábitos arraigados por anos. É necessário esforço e fé. Deus realizará isto guiando, orientando, guardando, apoiando, corrigindo e abençoando. Uma relação matrimonial madura e equilibrada não se consegue da noite para o dia. Todavia, se o marido e a mulher se dedicam a buscar entendimento e a fazer as mudanças necessárias, serão recompensados com muitos anos de felicidade. Seu lar brilhará com a graça daquele que prometeu abençoar todas as famílias da terra, né? Então, casamento é esforço, dedicação, disposição de querer aprender, de querer fazer do jeito certo, de buscar o Senhor. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, eu sempre falo isso aqui nas aulas, o Espírito Santo de Deus, ele pode nos fazer ser a pessoa que jamais a gente imaginou que a gente poderia ser. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós para isso, para nos fazer parecidos com aquele que é perfeito. Então, aquilo que você não consegue fazer sozinho, ele consegue. Então, nós damos por encerrada aqui a nossa aula hoje, que você tenha um dia, uma semana abençoada e preparem-se, que eu vou estar passando o questionário, tá bom? Um grande abraço e até mais.